Eu li muita coisa boa em maio, finalizei aí 8 livros nesse mês e tô bem feliz com isso porque realmente foram leituras muito boas. Acho que teve, sei lá, só um livro aqui que eu dei 3 estrelas e muito mais porque tem uma diversidade de textos ali, né, de contos, enfim, do que por não ter gostado. Foram ótimas experiências literárias e vou compartilhar um pouquinho com vocês agora nesse vídeo. Então vamos lá. Primeiro me apresentar, caso você esteja caindo aqui no canal pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Natália, por aqui a gente conversa sobre livros, então se você gosta do assunto, já te convido a se inscrever no canal para acompanhar próximos conteúdos. E curtir esse vídeo também, se você gosta de assistir aí um pouquinho dessa retrospectiva mensal aí, né, dos livros que foram lidos. Sempre tento trazer aí algumas indicações, comentar um pouquinho sobre as minhas impressões de leitura e quem sabe te convencer aí a ler algum desses livros. Então bora lá, o primeiro livro que eu finalizei em maio já até apareceu num dos vídeos anteriores que eu postei por aqui, com uma lista de narrativas inusitadas. Foi o livro Se Adaptar, da Clara Dupont Monod. Esse livro saiu pela TAG, curadoria, em parceria com a editora Instante. Ele tem tradução do Diego Grando e eu simplesmente amei essa leitura. Aqui a gente tem uma narrativa inusitada, porque quem conta a história aqui são as pedras da propriedade em que vive essa família ali, que tem aí o nascimento de uma criança que é chamada aqui, desde o início, de um menino inadaptado. E o livro vai trazer a perspectiva aí dos irmãos desse menino. Então ele tem ali uma condição que impede ele de se desenvolver, né? Então é uma criança que não vai falar, ela não enxerga, ela tem todas as limitações ali, né? E os pais estão precisando lidar com isso. O livro desde o início fala que não vai trazer muito dessa questão do ponto de vista dos pais, mas sim dos irmãos. E aí a gente tem essa narrativa feita pelas pedras, contando ali como que é a relação do irmão mais velho e da irmã mais nova ali com esse menino, né, com a chegada dessa criança na família, como que eles lidam ali, né, com os desafios, as dores e todas as questões que vêm com essas limitações ali. E, gente, é um livro tão sensível, tão bonito, a autora consegue passar toda a história ali de uma forma tão linda. Eu amei mesmo. Eu acho que é um livro que traz várias reflexões sobre como que a sociedade encara e lida, né, com pessoas que têm qualquer tipo de deficiência, né? Eu acho que dá pra pensar fora aqui do exemplo que a autora traz. É um exemplo pessoal também, né? Na revistinha que vem junto com o livro da TAG, tem uma parte ali com uma entrevista da autora e ela conta um pouquinho, né, sobre isso. Também teve um irmão nesse cenário, enfim. Então, tem um pouco de vida pessoal aqui, né, que ela traz. No caso da Visão, né, eu não acho que tenha nada de autobiográfico nem nada do tipo, mas gostei de saber disso, né, porque tem aí um olhar mais cuidadoso, né, nesse sentido, não é nada fantasioso demais aqui nesse olhar. Claro que, assim, o livro, ele realmente é muito bonito, assim, a autora consegue passar muito desse cuidado, desse afeto, desse amor que a família consegue construir ali ao redor desse menino, apesar de todas as questões, de todas as dificuldades. Mas ela também mostra como os sentimentos são conflitantes ali, né? Como tem outras questões que vão aparecendo ali que não dá pra evitar, né? Então, de novo, pelo ponto de vista, pela perspectiva desses irmãos, né? Então, a irmã mais nova, por exemplo, ela se sente muito excluída ali, né, de ter sempre atenção ali para aquele menino. O irmão mais velho, ele acaba se afeiçoando muito e tomando esse lugar do cuidado ali muito grande, né, então essa irmã mais nova se sente um pouco deslocada. Enfim, tem algumas cenas, algumas questões ali que mostram um pouco desses contrapontos, assim. Mas, assim, tudo com uma sensibilidade incrível. Eu amei esse livro aqui, recomendo muito essa leitura. Daí, outro livro que eu também gostei muito foi o livro Odin-chan, do Oscar Nakasato, que é um escritor brasileiro. Esse livro aqui foi publicado pela editora Fósforo. Recebi em parceria com a editora e eu adorei a leitura desse livro. Aqui a gente vai conhecer a história do personagem Satoshi, que ele tá se aposentando. Então, ele é professor e ele chegou no limite ali, ele não pode mais trabalhar, ele precisa se aposentar. Ele não tá muito feliz com isso porque, enfim, a vida toda dele gira ali, né, ao redor do trabalho. E a gente vai ver aí como que é essa adaptação dele para aposentadoria, né? Ele tem uma esposa que tem
não sei se é Alzheimer ou se é só demência, mas ela tem ali, né, algumas dificuldades, algumas limitações, exige um cuidado ali. Aqui de início é dividido com a filha dele, mas depois ele precisa assumir essas responsabilidades, ele percebe que, enfim, é muito mais difícil do que ele esperava. E aí a gente vai ver um pouco dessa rotina do personagem, né, da tentativa dele de ter uma vida social, dos contatos que ele vai fazendo ali, ele acaba se mudando para um novo apartamento, e aí ele precisa lidar com essas pessoas novas que estão ali, né, e é muito legal a forma como o autor retrata ali essas amizades novas que ele faz ali, né? Ele chega a conversar com o vizinho dele ali que gosta de ler, né? Então tem uma parte aqui bem legal dele fazendo a leitura de um livro que é Lavoura Arcaica, acho que é esse o nome, né? Também de um escritor brasileiro, né? Esqueci agora o nome do escritor, mas ele faz alguns comentários sobre a leitura aqui, sobre essa questão toda do contato com a literatura, que é bem legal. E tem essa outra vizinha que mora de frente pro apartamento dele, que ele consegue meio que ver dentro da casa dela, que também é uma vizinha ali que tem um papel super importante na história. E assim, eu adorei. Eu adorei ver um pouco desse olhar, né, para esse momento de vida, assim, essa fase da velhice. Eu acho que o personagem retrata bastante essas dores, né, que se passa ali, esse descaso às vezes que tem de outras pessoas, né, como que é difícil de lidar com essas mudanças que acontecem ali, que já são esperadas, mas não tem necessariamente um preparo para se chegar naquilo ali. Enfim, eu adorei essa leitura aqui, é um livro bem tranquilo de se ler, né, bem facinho. São poucas páginas aqui, né, assim como o outro livro, então fica aqui a indicação se você gosta dessa temática. Quero muito ler outros livros do autor, inclusive. Vamos lá, próxima leitura. Opa, caiu o marcador. Terminei finalmente o Mary Burton, da Elizabeth Gaskell. Esse aqui eu comecei a ler, acho que em abril. Eu até comecei a ler esse livro fazendo... Essa aqui é uma edição em inglês, mas esse livro tem tradução para o português. E eu comecei no início lendo as duas versões, né? Então, tava lendo em inglês e lendo a tradução em português no Kindle, que eu achei o livro disponível no Kindle Unlimited. E no início fez super sentido ali, porque eu queria muito absorver melhor a história, mas depois eu percebi que eu tava entendendo muito bem o inglês, não tava tendo a dificuldade que eu tive no início. Eu acho que eu preciso de um tempinho assim pra fazer meu cérebro entender que, ok, estamos lendo em inglês, eu preciso entender o que tá escrito aqui antes de realmente entrar num fluxo legal ali da leitura. Mas depois que entrou, gente, que livro incrível! Eu amei essa história, porque no começo parecia que ia ser uma história muito padrãozinha, assim, tipo uma coisa bem encaixadinha ali, que, enfim, bem clichê, sabe? E no fim, a autora coloca uma grande reviravolta aqui que eu fiquei, caramba, não esperava que isso acontecesse. Mas vamos lá, acontece. O que a gente tem aqui? A história da Mary Burton, que passa por muitas tragédias na vida. A gente vai acompanhar a história dela, mas também do pai dela, né, que é o John, que também é um grande protagonista aqui dessa história. Eu acho que são dois núcleos diferentes que a gente vai acompanhar aqui. Então, nessa primeira parte, a gente escuta mais do pai dela, né, que é um cara que trabalha ali em fábricas, né, então a gente vai entender um pouco dessa rotina operária ali. E é um cara que começa a se incomodar ali muito com a discrepância ali, né, das classes sociais, desses donos de fábricas ali, das pessoas que trabalham ali, que estão passando fome, que estão sofrendo ali, né, com inúmeras necessidades, enquanto essas pessoas estão vivendo no luxo. Então ele fica muito indignado com isso e acontece uma série de tragédias com ele ali logo no início do livro. E a gente vai acompanhando e sentindo mesmo a dor desse personagem, né? Eu acho que a autora consegue passar isso de uma forma muito intensa. Foi uma das coisas que eu mais gostei no livro, assim, porque você fica muito envolvido mesmo, sabe, na história. Você fica, tipo, sabe quando você fecha o livro e você fica pensando, meu Deus, o que vai acontecer com o John agora? O que vai acontecer com a Mary agora, sabe? Você fica nesse desejo de continuar, de saber mais da história. Eu acho que a autora conseguiu passar muito bem isso. E por outro lado, a gente tem ali a parte da Mary, que assim, ela não gostaria de virar uma moça que trabalha nas fábricas, né, como acontece com a maioria das pessoas ali. E aí ela busca uma nova oportunidade e ela começa a trabalhar como costureira para uma mulher que tem uma empresa ali, enfim.
E ela começa a investir, né, nesse lugar, ganha muito, muito, muito pouco, mas tenta ajudar também ali em casa. E aí nessa tentativa, né, de fugir um pouco desse mundo ali, ela acaba conhecendo um cara ali com quem ela começa a flertar um pouquinho, que é filho de um dos donos de fábrica. E nisso a gente tem outro interesse amoroso dela, que é um amigo de infância, né, que ele é filho ali do melhor amigo do pai. Então temos aí um triângulo amoroso. E assim, foi essa parte que me pegou, que eu falei, vai ser uma coisa bem clichêzona aqui que a gente vai ver, né? Mas não é. Chega uma parte ali do livro, acho que tipo da metade pro final, que a coisa vira, tem uma reviravolta ali que começa a virar um thriller, sabe? Não é mais um romancezinho ali, tem uma coisa muito de thriller mesmo, sabe? Quando você fica naquele suspense ali, naquela expectativa do que vai acontecer, por que isso aconteceu, enfim. Então tem um desenvolvimento muito, muito legal. Eu gostei muito, muito mesmo dessa leitura. Eu acho que assim, o desfecho acaba sendo um pouco decepcionante, porque... Não decepcionante, eu gostei até. Eu acho que faz sentido, acho que é uma coisa que eu já estava esperando, porque eu já tinha lido um pouco sobre o livro, mas a autora vai muito para esse lugar mais religioso ali, né, de fazer um desfecho, não sei se bonita é a palavra certa, mas, enfim, não dá pra falar sem contar muitos detalhes, mas é uma coisa meio, simplista demais, eu acho, sabe? Acho que foi uma decepção muito parecida com a que eu tive com o final de Jane Eyre, da Charlotte Brontë. Então eu acho que é muito nessa pegada assim, não é exatamente quando você tá lendo ali que você fica empolgado com a história, você fica, nossa, o desfecho deveria ser esse aqui. E você já meio que sabe como que a coisa vai fechar ali, enfim. Mas assim, incrível, incrível, incrível. Eu gostei muito da escrita da autora, fiquei super envolvida, muito apegada mesmo aos personagens, porque assim, gente, o que tem de tragédia nesse livro, o que tem de reviravolta, assim, eu fiquei impressionada. Eu gostei muito e quero ler mais da autora, com toda certeza. Então fica aqui a indicação. De novo, essa minha edição aqui é em inglês, mas tem uma versão em português, tá? Traduzida. Daí bora lá então, continuando, próximas leituras. Eu também li o livro 9 Ensaios Dantescos e a Memória de Shakespeare, do Jorge Luiz Borges, publicado pela Companhia das Letras, com tradução da Heloísa Jam. E esse livro aqui vai trazer aí 9 ensaios sobre a Divina Comédia do Dante. Eu peguei pra ler esse livro aqui porque eu sorteei na jarrinha ali nos planos de leitura do mês. E eu gostei da leitura, mas eu senti que assim, não consegui aproveitar tanto sem ter lido a Divina Comédia, né? Não acho que fez tanto sentido fazer essa leitura antes. Com certeza vou reler isso aqui quando parar pra ler a Divina Comédia. Porque, enfim, até pontuei algumas coisas ali que eu achei interessantes, que me pegaram mesmo, que eu falei, poxa, eu quero prestar atenção nisso aqui quando eu estiver lendo o livro. Então, com certeza eu vou voltar pra essa leitura aqui quando fizer a leitura da Divina Comédia. E aqui no final a gente tem essa parte da Memória de Shakespeare, que é uma espécie de conto, acho que um conto, uma novela, umas partes aqui, enfim, que eu gostei muito, 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 muito mesmo. E fiquei empolgada, inclusive, pra ler mais do Borges, né? Então, assim, apesar dessa primeira parte ter sido um pouco difícil ali de captar nesse sentido de, poxa, eu não tenho ainda, né, todo o conhecimento desse texto do qual ele tá analisando, tá trazendo aqui. Eu curti bastante essa última parte, essa segunda parte aqui do livro, justamente porque fiquei encantada com a escrita do Borges. Então, quero muito ler mais o autor, foi muito bom ter encarado essa leitura aqui para ter esse primeiro contato, né, com a escrita dele, que eu ainda não conhecia. E, enfim, não vou falar muito sobre o conto em si, porque, enfim, é muito curtinho. Mas eu realmente gostei bastante. Gostei da escrita, gostei do desenvolvimento, gostei das questões aqui que esse conto aborda, enfim. Adorei. E claro, tem toda essa questão, todo esse envolvimento aí com Shakespeare também, né? Maravilhoso. Aí, li mais um que foi outro livro sorteado ali nessa jarrinha que eu fiz, né? Dos livros não lidos da minha estante, que foi o livro Páginas Recolhidas, do Machado de Assis, dessa edição publicada pela Garnier. E aqui são vários textos diferentes, né? Então a gente tem alguns contos, alguns outros textos que parecem ensaios, meio que análises, algumas coisas assim. Tem, por exemplo, um texto que ele escreveu na época que foi feita ali a estátua do José de Alencar. Tem uma análise de um texto que ele faz aqui, de um escritor, que eu confesso que eu li o negócio inteiro achando que era um conto, e depois eu fui pesquisar e era uma pessoa real, e era realmente um ensaio ali, uma coisa mais real. E aí eu fiquei
confusa com a história, mas eu gostei da experiência de leitura, né? Eu acho que eu gosto muito dos contos do Machado. Eu já li aquele livro, tá lá atrás, eu esqueci agora, mas é um da coleção Listrada, que tem os contos do Machado, acho que é tipo 50 contos do Machado de Assis, eu acho que é esse o título. E eu gosto muito dos contos, né? Eu acho que eu gosto muito da escrita do Machado e foi bem legal ver alguns aqui. Alguns eu já até conhecia, como... Deixa eu lembrar aqui qual que é o título. Acabei passando a página, mas... Missa do Galo tem aqui. Papéis Velhos eu também acho que eu já tinha lido. Vou até deixar aqui, caso vocês tenham interesse em ver quais são os textos que aparecem nesse livro. Mas assim, foi uma leitura legal. Eu acho que alguns textos gostei mais do que outros. Alguns eu acho que eu precisava de um pouco mais de contexto para entender do que se tratava. Como esse que eu comentei, que eu li ele achando que era um conto e no fim das contas era meio que uma análise ali sobre um escritor, enfim. Mas gostei dessa leitura. Então tá aqui, Machado do mês. Inclusive, fiquei pensando aí que quero muito ler mais do Machado, né? E o livro que eu tenho aqui, o romance que eu tenho dele aqui, que eu ainda não li, é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá na minha lista de... Eu acho que tá na minha lista de 12 livros pra 2025. Então... não posso encaixar no próximo mês de leituras, porque se você assistiu o último vídeo, eu já planejei ler muitas coisas. Mas quem sabe no próximo mês aí de julho. Mas vai ficar no radar, porque realmente deu saudade aí de ler Machado de Assis. Daí, encaminhando aqui pro final, faltam 3 leituras agora. Esse aqui foi o último livro que eu li no mês. Eu vou mostrar depois os 2 livros que eu li no Kindle. Mas esse aqui foi o último, que é um livro pequetucho aqui, que eu peguei pra ler porque vi algumas pessoas comentando sobre ele no grupo de parceiros da Editora Fósforo. Esse livro, inclusive, foi enviado pela Editora Fósforo na primeira vez que eu tentei parceria com eles, e eles negaram, mas aí eles me mandaram esse livro de brindezinho. E ele tava aqui no estante, não tinha parado pra ler ainda, e vi alguém comentando, nem lembro o que foi o comentário, mas acho que tá saindo um novo livro de algum desses 2 autores, já não me lembro mais. E peguei esse pra ler. E, gente, que livrinho incrível, incrível. Aqui a gente tem o conto, acho que é um conto, O Cometa, do escritor W.E.B. Dubois, talvez? Eu acho que assim pronuncia, né? Esse nome. Me corrijam se eu estiver errada, me perdoem aí o erro também. E um outro texto que é O Fim da Supremacia Branca, da Saidiya Hartman. Deixa eu ver se tem aqui a tradução pra eu comentar com vocês. A tradução foi feita pelo André Capilé. Então são esses 2 textos que tem aqui, um conto e esse texto, O Fim da Supremacia Branca, que é uma análise desse conto. E, gente, o conto é simplesmente incrível. São pouquíssimas páginas e, assim, né, o livro já é miudinho, mas que texto incrível. Aqui a gente vai ter uma história meio de fim do mundo, né? Passou um cometa ali que destruiu a Terra toda e sobraram ali 2 sobreviventes. Esse rapaz, que é um rapaz negro ali, que precisou buscar uns livros no porão, não é porão exatamente, esqueci o lugar que ele foi ali, mas enfim, ele ficou meio que protegido ali debaixo da terra e quando ele sai, tá todo mundo morto, tá todo mundo destruído. E aí nessa tentativa ali de ver o que aconteceu, vendo esse horror todo, ele acaba encontrando essa outra mulher que também sobreviveu, que é uma mulher branca. Então o livro tem um pouco dessa questão racial, acho que um pouco. E aí nessa parte aqui, né, a autora faz essa análise ali do conto, que é muito legal o contexto que ela traz ali, né? Mas mostrando um pouco dessa questão, né, de como precisou o mundo acabar para essas 2 pessoas se verem ali como iguais. E assim, o conto tem muitas camadas, sabe? São pouquíssimas páginas, mas, gente, dá pra fazer tantas leituras, tantas análises, tantas coisas pra se tirar desse conto que eu achei incrível. E o texto eu não vou saber pronunciar, Saidiya, enfim, não sei pronunciar o nome dela. É incrível também, porque ela vai trazer ali várias referências, vários contextos, inclusive falando um pouco sobre o autor. E eu amei. Quero ler mais dos 2, inclusive. E muito feliz de ter pegado esse pequeno livrinho aqui pra finalizar o mês, porque foi uma baita leitura. Então fica aqui a indicação. Daí agora, pra finalizar, os 2 livros que eu li no Kindle. O primeiro deles foi o livro O País das Mulheres, da Gioconda Belli, publicado pela Rosa dos Tempos, que, se não me engano, é um selo da Editora Record, com tradução da Ana Rezende. Então, peguei para ler esse livro aqui no Kindle Unlimited, porque eu tinha um outro livro na minha lista de
desejados, de leituras, que é da mesma autora, que se chama Mulher Habitada. Esse livro estava super esgotado, eu tinha colocado na minha lista há um tempão e ficava procurando às vezes em sebo para comprá-lo, mas acabei que nunca peguei. E aí recentemente saiu uma nova edição desse livro, se eu não me engano foi lançado esse ano, e eu descobri que estava disponível no Kindle Unlimited. Num dos últimos vídeos que eu fiz por aqui, a Mariana, perdoa, esqueci agora, fez a indicação desse livro, deixou essa indicação desse livro aqui, O País das Mulheres, e eu adorei a sinopse, eu falei, poxa, eu acho que eu quero ler esse daqui. Eu vi que os dois estavam disponíveis no Kindle e peguei ele pra ler. E eu amei essa leitura, gostei muito mesmo. Aqui a gente tem uma história bem interessante, que é, a autora propõe aqui um país em que é governado aí pelas mulheres. Então essas mulheres se organizaram ali para criar um partido político e elas fazem toda uma campanha ali para conseguir se eleger ali. Então a gente tem a personagem principal, que é a Viviane ou Viviana, que se torna ali a presidente desse país. E aí, a partir disso, a gente vê ali como que ela vai fazer para governar somente com mulheres, né? Então ela meio que tira todos os homens ali do governo e todas elas começam ali a fazer várias mudanças, várias organizações. Então, assim, tem algumas coisas bem extraordinárias. Eu acho que é um livro que exige um pouco de... você vai ter que aceitar algumas coisinhas ali, né? Que a autora foge um pouco para um lado mais fantasioso, assim, para justificar algumas coisas. E no início eu achei que isso fosse ser incômodo, mas à medida que a história vai desenvolvendo, eu achei que a autora conseguiu trazer toda a questão, né, da problemática das mulheres na sociedade de uma forma muito incrível mesmo. E aí, assim, qual que é a grande história aqui, né? No início desse livro, a presidente leva um tiro. E aí tem toda essa reviravolta ali, né, das mulheres tentando investigar, tentando entender quem foi que fez esse atentado ali, o que estão querendo, enfim. E a partir disso a gente vai a autora vai meio que revivendo ali, né, o passado, contando um pouco de como que elas chegaram aonde estão hoje. E assim, incrível, eu acho realmente que a autora conseguiu pautar o assunto de uma forma muito interessante. Tem algumas partes que são mais divertidas, algumas partes que são mais tensas ali, mais pesadas, mas enfim, de uma forma geral, eu acho que a autora conseguiu trabalhar tudo para uma perspectiva mais... não quero falar engraçada, porque não é essa a palavra, mas enfim, não é uma coisa super pesada ali, sabe? Eu realmente gostei muito, acho que são várias reflexões, várias questões que ela traz aqui, e abordagens, né, justamente por esse ponto de vista, meio tentando inverter os papéis ali, né, como que seria para os homens, por exemplo, cuidar da casa, cuidar dos filhos, né, como que é essa troca ali de papéis, como que isso é visto, né, pela sociedade, enfim. Acho que ela traz uma proposta aqui de mudança, de revolução ali, que é bem interessante para se pensar sobre essas questões. Então, adorei esse livro aqui, quero muito ler o outro da autora também. E esse livro estava na minha lista de leituras porque ela é uma escritora da Nicarágua. Então estava na minha lista quando eu fiz uma lista para ler todos os autores da América. E eu tinha colocado esse, A Mulher Habitada, mas descobri esse por indicação aqui de vocês nos comentários. Então fiquei muito feliz de ter conhecido esse livro e gostei bastante da autora. Então fica aqui a indicação se esse é um tema que te interessa. Daí o outro livro que eu li no Kindle, pra finalizar, foi uma leitura mais levinha, que foi numa semana que eu tava tipo, nossa, eu só quero ler um negócio bem de boinhas assim, sabe? Que vai me prender, que vai me envolver, mas nada que seja muito denso ou que seja muito problemático. Daí eu fui procurar um romance. E daí eu peguei o livro Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, que é uma escritora de romances, né? Romances românticos aí. Esse livro foi publicado pela editora Arqueiro. E, deixa eu ver se eu encontro quem que traduziu, porque é mais difícil de achar no Kindle. Traduzido pela Alessandra Steschi. Essa é a mesma autora de outros dois livros que eu li e gostei bastante, que é Para Sempre Seu e... esqueci o outro livro, tem uma capa azul, esqueci o título do livro. Mas enfim, outros dois livros de romancezinho assim também, que eu gostei muito da escrita da autora, gostei muito de como ela traz outros temas ali dentro da história, desenvolve bem os personagens, e traz um romance de fato convincente ali. E daí peguei esse pra ler, que é um dos lançamentos mais recentes da autora aqui no Brasil.
E gostei bastante também. Realmente serviu ao propósito que eu queria, que era uma leitura mais leve, uma leitura mais fácil ali, né? Eu acho que eu li esse livro, sei lá, em 2 dias. E aqui a gente tem a história de um casal, né? Eles se conhecem ali porque... Deixa eu ver se eu lembro o nome deles. Peraí, gente, que eu já me esqueci. Aqui uma coisa que eu gosto muito dos livros da autora, né? Ela faz a narração pelo ponto de vista dos dois protagonistas, né? Então, uma hora você tá vendo a mulher e na outra o homem. Gosto bastante dessa divisão, assim, porque você não fica preso ali, né, numa única visão, enfim. É a Emma e o Justin. E o Justin faz uma publicação ali numa rede social, esqueci o que é agora, contando que ele tem uma pequena maldição ali, que todas as mulheres que saem com ele depois se casam, né? Encontram aí o grande amor da vida deles. E a Emma lê aquilo ali, uma amiga dela lê, na verdade, compartilha isso com ela, e ela também tem essa mesma questão, né? Todos os caras que saem com ela acabam se casando, conhecendo o grande amor da vida deles. E aí eles meio que começam a conversar ali e resolvem que eles querem ficar juntos pra tentar anular essa maldição e ver o que acontece a partir daí. Então, assim, é essa a premissa do livro. Esses personagens se encontram, né? A Emma, ela é médica e ela trabalha viajando, né? Então ela tá sempre em pontos diferentes. E o Justin eu nem lembro o que ele faz, mas enfim, ele trabalha de casa, ele tem toda a responsabilidade com a família dele ali. E ela acaba se mudando, né, temporariamente, ele vai trabalhar num hospital na cidade dele. Então eles meio que se encontram, começam a fazer esses encontros ali. Eles meio que criam um plano pra isso nesse momento. Então, assim, é um livro que tem um desenvolvimento bem legal. E, de novo, eu acho que a autora consegue trazer temas à parte ali que são bem interessantes e desenvolver isso de uma forma legal. Então, que a gente vai ver sobre abandono parental, sobre... Já me esqueci as outras questões, mas enfim, a autora consegue trabalhar isso de uma forma bem interessante ali na narrativa. Achei legal, acho que o casal convence. Só fiquei um pouco incomodada com algumas cenas repetidas, assim, sabe quando o casal tá prestes a se beijar, a ficar junto, e aí alguém interrompe? Eu acho que foram cenas em excesso desse tipo no livro. Mas tirando isso, acho que foi uma leitura levinha, foi gostosinha de ler. Acho que fica em terceiro lugar desses outros 3 que eu li da mesma autora, mas valeu a pena aí pra completar as leituras do mês e ser uma leitura mais tranquila. Então é isso, esses foram os livros aí que eu finalizei no mês de maio. Me conta aqui embaixo o que você leu, qual foi a sua leitura favorita do mês, e se você conhece, né, ou se interessou por algum desses livros que eu comentei por aqui. Então é isso, ficamos por aqui. Eu espero que em junho também consiga finalizar em boas leituras, porque eu fiz vários planos de leitura. Se você não viu o último vídeo, inclusive, aproveita para assistir, que eu listei todos os livros que eu pretendo ler, ou começar a ler, né, não necessariamente finalizar, em junho, então acompanha lá. E é isso, deixa uma curtida aqui se você tá me ouvindo falar até agora, por favor. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, e até a próxima. Boas leituras pra você!